Está começando mais um episódio do Schunk Inovação em Foco. E o episódio de hoje está um pouquinho diferente, a gente está online. Pois é, a nossa convidada não está aqui presente com a gente, está em Minas Gerais. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, é um tema que vem sendo abordado nas mídias sociais, sendo abordado também dentro da indústria, que é como a inteligência artificial está revolucionando a indústria. E para isso a gente recebe a Luma Boaventura Favarini. Ela possui mais de 12 anos de experiência no mercado de inovação corporativa, transformação digital e inovação centrada no ser humano, tendo contribuído aproximadamente com 30 empresas com case de mais de 500 milhões de dólares em receitas e otimização de negócios, através do envolvimento em mais de 70 projetos inovadores. Ela tem como missão democratizar a tecnologia e a inovação para o bem-estar do mundo e dos seres humanos. Luma, muito obrigado pela sua presença. É um prazer falar contigo sobre um tema tão importante e tão atual, né? Muito obrigado, Luma. Eu que agradeço, é uma super honra falar com vocês. Eu venho acompanhando sempre tudo que vocês fazem de incrível e inovador e em termos de transformação digital também. Aqui do meu lado, como você introduziu, eu tenho participado de projetos com a maior honra do mundo, assim, diversos projetos de vários mercados. A gente pode falar um pouco dos horizontes de aplicação aí da inteligência artificial, desde o nosso dia a dia, na nossa sociedade, até aplicações altamente disruptivas para a indústria. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Luma, eu acho que antes da gente tá entrando no tema da inteligência artificial, seria legal você falar um pouquinho sobre você, né? Como que você chegou na inteligência artificial? Como que você usou a inteligência artificial para o seu desenvolvimento profissional? Conta um pouquinho sobre você, Luma. Pergunta é muito boa porque é interessante, muitas pessoas hoje ficam olhando para a inteligência artificial e morrem de medo de perder seus empregos. A gente vai falar um pouco disso hoje. Alguns empregos de trabalho muito repetitivo, muito manual, vão acabar sendo eventualmente substituídos pela IA, mas muitas profissões elas precisam ser incrementadas com a inteligência artificial, e quando a gente olha para a inteligência artificial, independente da área que a gente vier, ela abre muitos horizontes. Então, o exemplo prático é a minha carreira. Minha primeira formação da vida, incrivelmente, foi em Direito, acreditem ou não. Não foi engraçado. Muita gente está fazendo transição de carreira atualmente, ou começou há mais tempo atrás, igual é o meu caso. Mas eu brilhava os olhos e falava, gente, tem muita coisa repetitiva, muita coisa canseira, né, no direito, que era copiar e colar, que a gente fazia um trabalho que parecia robotizado mesmo, né, que uma máquina poderia fazer. E eu olhava para aquilo e falava, gente, não é possível que eu vou fazer isso a vida inteira. É muito cansativo, muito monótono, muito burocrático. E aí comecei a brilhar os olhos para a tecnologia. Isso foi em 2014, quando eu fui convidada por uma empresa finlandesa para assumir a diretoria de negócios deles aqui. E era uma empresa de alta tecnologia. A gente sabe que a Finlândia é um país muito tecnológico. Eles se investem muito na educação tecnológica e em vários aspectos da tecnologia. Eu comecei a trabalhar em 2014 com realidade virtual, aqueles óculos, né, que eu fazendo tour, empreendimento imobiliário, para evento, para fábrica, para um monte de aplicações, para treinamento de segurança e tudo. Me apaixonei pela tecnologia. E desde então eu comecei a mergulhar nesse mundo de inovação e tecnologia. Fiz um curso lá em Harvard de criatividade para resolver problemas complexos. A gente viu a pandemia como um problema super complexo, que todo mundo teve que se reinventar em vários aspectos. Fiz um curso também no MIT, que é para Design Thinking, né, que é uma metodologia que ensina como usar o pensamento do desenho para resolver várias soluções do dia a dia, para aplicar metodologias que agilizam o seu dia a dia de trabalho. E foi o Design Thinking aplicado para lideranças técnicas. Então, tinha na minha turma gente de várias empresas do segmento industrial do mundo inteiro, né, lá dentro do MIT. Os 2 cursos foram presenciais. E é incrível como que a gente faz uma imersão, que a gente até de governos, né, governo de Israel, do Japão, da China, dos Estados Unidos, discutindo como é que usa inovação para resolver desafios governamentais. Então, como que a gente não pode olhar para isso no nosso dia a dia? Então, foi desde 2014 que eu comecei a fazer essa imersão nesse universo. Ajudei a fundar empresas de tecnologia, aplicadas para a indústria, aplicadas a soluções financeiras, participo de conselhos de empresas e ajudei as empresas tradicionais também a se transformarem. É interessante, Mário, porque eu já participei de projetos de transformação digital, até de empresa de transporte coletivo de ônibus aqui de Minas Gerais. Uau. Muito legal, muito legal. A tecnologia ela tá muito ligada em todos os setores, né, Luma? Exato, muito. Todos os setores, não tem como a gente não olhar para a tecnologia e para a inovação. E é no nosso dia a dia também.
Então, a gente não precisa ter medo dela. Pelo contrário, a gente tem que ser amigo da tecnologia, senão a gente fica para trás, independente do mercado que a gente vier ou da área de formação. Muito legal. Então, pessoal, vocês já estão vendo que hoje o nosso bate-papo aqui ele vai ser bastante interessante. Eu acho que está muito ligado com o que a Schunk também trabalha com seus clientes, trazendo inovação, trazendo tecnologia. E o que é legal que você mencionou, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre empregos e inteligência artificial. Estava conversando com um funcionário nosso aqui pouco antes do nosso podcast, e a pergunta dele foi: Mayra, mas você acha que a gente vai perder emprego quando a inteligência artificial estiver presente? Eu falei: ouça o nosso podcast. Mas assim, resumindo é isso, eu posso ir citando mais exemplos também à medida que a gente for conversando, porque senão fica uma história muito longa e o monólogo é chato. Deixa eu citar. É maravilha. Ô Luma, eu acho que vale a pena a gente... Porque a gente tem visto inteligência artificial, assim, bombando, né? Então a gente teve aquela onda do metaverso, e aí depois a inteligência artificial entrou extremamente forte. A gente vê algumas empresas guinando 100% para a inteligência artificial. A gente vê os resultados atuais aí, por exemplo, de uma empresa como a NVIDIA, que tem grande foco também na parte de inteligência artificial. Estão mostrando que existem grandes desenvolvimentos para isso. Claro, muita gente conhece inteligência artificial, talvez um chat GPT da vida e tudo mais, mas assim, como que você colocaria a inteligência? Primeiro, o que é inteligência artificial? E segundo, qual que é o impacto da inteligência artificial na nossa sociedade? Então é importante assim, por que eu perguntei o que é inteligência artificial? Talvez não esteja muito claro para todos o que é inteligência artificial, e acho que seria legal a gente mencionar aqui no nosso podcast. Perfeito. A inteligência artificial é muito abrangente. Existem várias técnicas, né, de inteligência artificial que a gente pode aplicar. Existe o Deep Learning, que é uma técnica de aprendizado profundo, em que você usa muito na visão computacional, a gente vê muito na indústria, né, câmeras inteligentes acopladas a braços robóticos ou individualmente acopladas numa linha de produção para analisar um cenário, ver uma falha, identificar com antecedência, interpretar, mandar um alerta para a nossa central de controle. Então, ela é muito usada para isso, para aprendizado profundo de imagem, que é um exemplo ali. Você visualiza uma gama gigantesca de imagens que o olho humano não conseguiria fazer aquilo sozinho. Eu estou ali inspecionando uma carcaça de um gado. Eu preciso saber se aquele gado está pronto para exportação para a China ou não, de acordo com a dentição. Será que o olho humano não fica cansado de ficar analisando aquelas carcaças continuamente? Tem que ter uma câmera para fazer o trabalho repetitivo, para não depender do cansaço humano para aquilo. Não pode ter um humano, respondendo seu amigo, seu colega, lá na central de controle, fazendo uma dupla análise do que a câmera enviou para mandar um parecer final. Mas ele ficar ali parado, na linha de produção, avaliando a olho nu, ele pode até, eventualmente, sentir um cansaço tão grande que passa batido alguma coisa. Então, é muito para isso. A inteligência artificial também pode ser usada para outros aspectos, como, por exemplo, um veículo autônomo. A gente está vendo esses casos de vários veículos sendo testados, ou voadores, né, ou físicos ali dentro das rodovias e dentro das cidades, para avaliar cenários de impacto em que pode ou não transitar sem a presença de um motorista. Ela pode ser usada para gamas gigantes de dados, muito aplicado, por exemplo, o machine learning, um aprendizado de máquina para trabalhar um volume gigantesco de informações, pode ser numéricas, escritas, etc., para dar um feedback do que pode ou não ser feito. Lembrando que sempre é importante ter um humano na jogada, né? Eu nunca acredito na inteligência artificial 100% sozinha, porque ela precisa passar a decisão final, o parecer final, passar por crivo de um ser humano para a decisão não ser totalmente tomada por uma IA. No caso de um veículo autônomo, a gente vai ver lá na frente sendo tocado por uma IA, a partir de uma grande evolução de algoritmos e muitos testes, né, para não ter falha ali dentro do computador embarcado. Mas, por exemplo, na medicina, né, você vai fazer uma análise robusta de diagnóstico. Você tem um paciente, por exemplo, com um sintoma que você não sabe direito se é um câncer ou se é alguma outra coisa. E às vezes, como médico, você nunca viu aquele sintoma e não sabe se realmente é uma doença ou outra. Então, por que não usar uma inteligência artificial que te ajude a chegar a um diagnóstico mais assertivo? É como se fosse um grupo de médicos te ajudando a avaliar o volume gigantesco de base de dados e muita gente experiente te ajudando. Então, você pode usar uma ferramenta dessa para te apoiar e, no final das contas, você toma a decisão para dar uma prescrição mais assertiva, porque a IA não está pronta para prescrever, igual um médico em si. Até para uma cirurgia, e o médico usar uma cirurgia robotizada, ele mesmo operando o robô para fazer a cirurgia em si. Então, tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente pode aplicar a inteligência artificial. Tem um case que eu acho incrível, que é para o mercado de e-commerce, que é, acho que todo mundo já fez, ou praticamente todo mundo já fez compra na Amazon. A Amazon, ela tem uma ferramenta, muitas ferramentas de inteligência artificial, e tem uma muito famosa,
que é chamada de Advanced Shipping Forecast, que é previsão antecipada de envio. Por exemplo, o Myron quer fazer uma compra ali para a casa dele, de algum equipamento eletrodoméstico ali na Amazon, algum equipamento de tecnologia, e aí entrou lá no sistema, Myron, e de repente a Amazon já entendeu que você tem uma previsão antecipada de comprar. Então ela já faz uma previsão antecipada de envio com seu algoritmo de inteligência artificial, para não demorar muito para você receber o produto quando você comprar. Então ela avalia as suas tendências de clique. É muito doido, parece Matrix isso, né? Mas para uma empresa de e-commerce isso é incrível, porque ela já consegue entender por onde você compraria, né? Qual é o armazém mais próximo, para ela não mandar para um lugar muito longe. Se você realmente vai comprar, ou se você é um perfil de cliente que vai largar o carrinho de compras lá parado e vai demorar muito a tomar essa decisão de compra. E ela consegue ir te sugerindo compras conjuntas, para fazer o upselling, né? Vender mais coisas em conjunto, fazer compra conjunta ali. Então tem vários algoritmos incríveis para segmentos de e-commerce. Para educação inclusiva, também acho sensacional as aplicações de IA, porque, por exemplo, você pode ter na sua empresa ou na sua sala de aulas, de um MBA, de uma pós-graduação, alguma pessoa com alguma dificuldade cognitiva, ou alguma deficiência, né, visual, auditiva, etc. Se você tiver ferramentas de educação que possam incluir essas pessoas, né, seja crianças que estão aprendendo, tem crianças com autismo, usar um robô ali que trabalhe com a criança de forma lúdica, que interaja com a criança, com uma IA conversacional, né, como se fosse uma Alexa ali, mas um robozinho com carinha, né, de bonequinha, alguma coisa do tipo. O Smart Glasses para as pessoas, né, aqueles óculos inteligentes com imagens que possam ajudar as pessoas que têm dificuldade auditiva, as pessoas com dificuldade visual também com algum dispositivo no ouvido, junto com alguma coisa que possa apoiar na sua movimentação. Então tem muita aplicação. Alguém que quer aprender uma nova língua, um novo instrumento, né, com várias ferramentas de IA acopladas com gadgets e dispositivos também pode auxiliar nesse processo. Então, a IA é muito útil para o nosso dia a dia, para incluir as pessoas, aqui em Minas Gerais a gente já viu muito acidente de barragens, então muitas mineradoras estão investindo em dispositivos que envolvem inteligência artificial com sensores IoT para monitorar pequenas movimentações de barragens e evitar que aconteça um grande desastre. Isso pode ser usado por uma indústria em si, né, também para mitigar risco de acidente, monitorar algum tipo de equipamento ou produto que possa ter risco de explosão ou de qualquer tipo de eventualidade acidental. Então, é muito útil. Acho que a gente não tem que ter medo da IA. O seu amigo, o seu colega, ele traz um ponto que muita gente tem, sabe, de dúvida, que, olha, eu tô com medo da IA, né, dela me engolir minha profissão. Eu acho que a gente tem que ter medo de não ter IA do nosso lado, né? De ser um profissional que não está olhando para isso e perder nosso trabalho, nossa posição para alguém que está olhando para isso. Aí sim. Porque se a gente tiver tanto medo dela que a gente coloca ela na gaveta e não olha, aí é perigoso, porque você vai ficar ultrapassado. E assim isso vale para a empresa. Para a empresa também que não olha para isso, com certeza. Não, muito legal. Eu acho que a gente pode fazer um link. Eu fiz uma apresentação recente sobre automação na indústria. Eu coloquei uma frase que é o seguinte, as empresas que buscarem aumento da produtividade, elas vão ter cada vez menos homens fazendo e cada vez mais homens pensando. E eu acho que está muito ligado com a IA, né, Luma? O que você acha disso? Total. Assim, existe um conceito, a gente fala muito da indústria 4.0, né? Existe a sociedade 5.0 ou a indústria 5.0, que já é a bola da vez, que é uma temática que o Japão trouxe, e hoje várias empresas, vários países estão trazendo isso, que é, olha, não tem como você tirar o ser humano do centro. O ser humano sempre vai ser o centro de tudo. A tecnologia, o ferramental, o robô, a máquina, o periférico, o que for, vai ser acessório para o ser humano, né? Ele precisa apoiar o ser humano nessa jogada. Então, muitas vezes, quando você vai até analisar um projeto industrial, um processo industrial, as pessoas fazem, às vezes, as contas de payback, de saving, de ROI, olhando sempre só para quantas pessoas eu vou tirar. Não é por aí, né? A gente tem que olhar para o seguinte, como é que eu vou otimizar? Como é que eu treino essas pessoas para elas conseguirem manter essa tecnologia que eu estou instalando? E não adianta nada você aplicar uma alta tecnologia e não ter quem suporte a tecnologia, ou quem entenda, quem interprete. Não adianta. Né? A tecnologia vai morrer ali, você vai gastar mundos e fundos, milhões de reais ou dólares, e a tecnologia não vai ser funcional, porque não tem alguém para analisar, ou para tomar uma decisão, ou para integrar a tecnologia com outras bases. Não tem como. Então é muito por isso, né, que você trouxe. Não tem jeito, a gente vai perder realmente emprego, né? Qualquer ser humano vai perder para alguém que realmente estiver mais preparado, ou aquela empresa vai deixar de existir se tiver algum outro concorrente mais ágil, mais inteligente, né? Que está usando as ferramentas com mais estratégia. É o caminho evitado. E eu acho que é importante a gente mencionar que
a inovação, independente se é IA, se é automação, o que seja, ela é necessária dentro do nosso dia a dia. Seja nós como pessoas físicas ou como pessoas jurídicas, né? As pessoas que não se capacitarem, as empresas que não inovarem, elas vão ficar pelo caminho. E aí sim, essas empresas e essas pessoas vão ter que ter medo da concorrência. Porque quem se capacitar e quem aplicar a inovação, ela vai estar sempre um passo à frente, né, Luma? Exato. E existe uma curva de adoção da inovação. Se tiver espaço, depois eu até mando o link para o pessoal ver. Claro, claro. E é muito legal. Ela é uma curva que mostra a crescente de tempo e de receita. Existem aquelas pessoas que vão para a fila ali da Apple, né, para comprar os dispositivos mais atuais, ou de qualquer outra marca aí de celular, de eletrônico, que for. Querem comprar tudo mais novo, mais rápido. Aí a pessoa às vezes até compra, que é o erro que as pessoas cometeram, aquele óculos, não sei se você lembra, que era tipo um óculos de grau, aquele glass, né, que tinha uma lentezinha aqui pequenininha. A pessoa compra aquilo porque quer testar, quer usar. Eu era assim, tá? Eu comprei o Google Glass, ainda era muito engraçado. Só que assim, a gente não conseguiu aplicar em projetos, em nada, porque a tela era minúscula, eles não pensaram tanto na usabilidade. O operador vai usar aquilo com uma tela desse tamanhozinho, não consegue nem ver direito o que tem ali, né, de orientação. Então, ok, você não precisa ser o early adopter, né, que é aquele que adota tudo muito rápido, sem pensar muito, né, se vai ser útil. A gente tem que ser pragmático, é olhar e falar, olha, eu não posso ser muito conservador, olhar para as coisas e achar que, não precisa adotar, que isso vai demorar a acontecer, vai demorar a pegar, senão você perde o fio da meada. Mas é importante ser pragmático, testar o quanto antes, avaliar se a tecnologia encaixa no que você precisa, no seu dia a dia ou no seu trabalho, e ouvir, né, parceiros ou até concorrentes, né, que já estão aplicando a tecnologia, como que eles estão caminhando com isso, fazer, se for necessário, provas de conceito, pilotos, testar soluções para aplicar e avaliar e ganhar performance, otimizar processos, porque senão a pessoa fica para trás. E a empresa também, né? O que a gente vê, a gente está muito ligado ao setor de máquinas, ferramentas, né? Então é um setor bastante importante dentro da indústria nacional. E eu acho que dá para fazer um leque com o que você falou lá dos óculos, né? Às vezes tem empresas que compram um equipamento e não tiram 100% do que aquele equipamento pode oferecer. E aí é a mesma coisa que você comprasse uma Ferrari que pode rodar na pista e você colocar ela para rodar na terra, né? Então, assim, é mais ou menos isso a comparação que a gente pode fazer. E aí essas empresas, elas sempre vão estar um passo atrás, porque eu não consegui tirar 100% desse equipamento, aí eu vou lá, faço investimento em um outro equipamento, aí não consegui tirar 100% desse, daqui a pouco você tem um parque fabril gigantesco com vários equipamentos ineficientes. E aí você aumenta seu custo, porque você tem uma base de custo extremamente alta, uma base de ativos extremamente alta, né? Então é o que a gente sempre tem colocado. Mas é muito legal ver o que a IA já faz parte, mas eu ainda acho, e eu não sou expert no assunto, mas eu ainda acho que a IA ela vai ainda trazer muito mais inovações para a indústria, né, Luma? Concordo. Muitas inovações. E precisa ter um incentivo para os inovadores, né, para as pessoas que estão à frente disso, porque uma das maiores preocupações que a gente tem assim, é com cultura. Muitas empresas querem inovar, querem aplicar várias tecnologias, mas é o que você falou, às vezes compram vários equipamentos ou etc, porque querem fazer um marketing ou porque não conseguem, compram porque tem que investir ali com o CAPEX ou o que for, mas não fazem uso do equipamento de forma adequada porque não tem pessoa capacitada ou porque não investem para ter inovadores na sua equipe ou para formar os profissionais para serem inovadores. Isso é o primeiro pilar. Exatamente. Você que tem trabalhado muito nessa questão de inovação, Luma, eu vou entrar, depois eu te fazer uma pergunta voltada ao que a IA está impactando a indústria. Mas eu acho que antes de a gente chegar na IA impactando a indústria, eu te faço uma pergunta. Você acha que, principalmente no mercado nacional aqui, está tendo uma capacitação dos profissionais para que eles recebam essa tecnologia ou as tecnologias mais novas para que eles estejam preparados para essa nova indústria? Como que você vê isso? Eu vejo muitas empresas que estão puxando a fila da inovação, já investindo bastante nos seus colaboradores em termos de inovação e transformação digital, investindo em MBAs, até fora do Brasil, etc., para as pessoas se capacitarem. Em cursos do próprio Senai, da rede Senai aqui no Brasil, eles têm cursos muito bons, sejam voltados para metodologias de inovação, como Design Thinking, que eu citei, Design Sprint, técnicas para desenvolver soluções em menos tempo e resolver problemas com mais agilidade.
seja para ferramentas práticas, equipamentos inovadores, robotização, gadgets como realidade aumentada, etc. Vejo também algumas empresas investindo em consultorias e consultores que são estratégicos para guiar esse processo de transformação cultural, porque isso precisa vir muitas vezes top-down, às vezes a grande liderança das empresas não está muito ligada a isso, acha que não tem que investir muito em formação de inovação, acha que inovação pode sair fazendo, né, que basta montar uma planilha muito bonita de payback e ROI, como eu falei, não é bem por aí, as pessoas têm que entender como funciona o processo, às vezes não é do dia para a noite que o resultado vem, uma inovação, dependendo do nível de maturidade, a NASA tem um índice que chama TRL, que é o Technology Readiness Level, nível de maturidade tecnológica de uma solução. Dependendo de quão inovadora é essa solução, se ela for um TRL 0, por exemplo, está no papel. Eu vou criar uma solução, um equipamento que ninguém viu ainda, né? Um periférico, uma solução acoplada a um braço robótico ali, por exemplo, que ninguém viu. Se eu for criar aquilo do zero, eu preciso de um investimento muito maior e de um tempo maior para maturar aquela solução, testar muito mais. Agora não, se é uma solução que já é comercial, um TRL 9, né, ela já está muito madura, ela já pode ir para o mercado, manda brasa, vai fazer teste, prova de conceito, já puxa cliente para testar, e aí você pode já escalar a solução para o mercado. Então depende muito da maturidade, tem que ter processo, né? Lógico que não é um processo burocrático, chato, mas é um processo de maturação normal de qualquer coisa que está sendo criada. Se é uma inovação incremental, se é disruptiva, se é algo que precisa de algum parceiro para fazer alguma solução junto com você. Então, eu vejo que as empresas estão investindo, mas ainda sinto mais necessidade, vejo que tem mais necessidade de investimento na cultura de inovação em si, e menos em ferramenta. Às vezes tem muita empresa que sai comprando um monte de dispositivo tecnológico e se perde. Eu já vi case, Myron, pra você ter um exemplo, uma empresa do segmento automotivo me procurou uma vez, falou, olha, eu tenho não sei quantos HoloLens, que são óculos, né, aqueles caríssimos da Microsoft, para trabalhar com realidade aumentada, realidade mista, que você tem uma tela grandona, é uma evolução, né, daquele óculos da Google Glass que não deu certo, é uma tela gigantesca, ele é lindo, caro, e é muito útil para várias aplicações industriais, inclusive, e eles estavam com vários deles comprados sem saber o que fazer, e sem ter que executar essa programação do óculos. Então, assim, sai comprando um dispositivo tecnológico, tem que ter alguém para programar, ou você tem uma estratégia de execução. Aí, é por isso que às vezes muita gente se queima com inovação, fala que inovação não se paga. É a falta de estratégia, né, na forma de condução daquilo. Então, acho que falta muito isso, falta educação em termos de metodologia e processos, falta treinamento da equipe, falta priorização das pessoas primeiro e depois das ferramentas tecnológicas. E aí as coisas começam a fluir melhor quando a gente vai por esse caminho. Muito bom. É uma visão que eu tenho também, é claro que não nessa profundidade igual você mencionou, mas a gente vê que realmente falta ainda um pouco daquela mudança de mindset, né? Poxa, colocar a inovação à frente, mas a gente também tem que pensar o seguinte, eu preciso ter quem move a inovação, né? A gente não dá simplesmente, agora eu sou uma empresa ou sou uma pessoa que olha a inovação, tá, mas o que eu estou fazendo para que essa inovação seja realmente aplicável, né? Não adianta eu ter uma inovação que não seja aplicável. E aí eu emendo com a pergunta que eu ia fazer em seguida para você. Como a IA está impactando e ela está revolucionando a indústria, Luma? Você já deu alguns exemplos aqui, mas eu acho que você deve ter uma infinidade de cases aí que você pode compartilhar com a gente. Isso aí é legal para a gente agregar valor aqui na nossa conversa. Entendeu? Eu falei já um pouco da visão computacional, muito útil para vários aspectos, desde medir uma pilha de minério até identificar uma falha numa produção, por exemplo, numa linha de produção de bebidas, de medicamentos, de insulina, de carcaça de gado, de o que for. A visão computacional é super útil, seja ela acoplada a um braço robótico, dependendo do que ela for, onde ela for adentrar, ou sozinha. Seja para uma inspeção de barragem, vários aspectos. A visão computacional acoplada com um software de Big Data é muito interessante, porque você pode trazer dados ali visuais com dados de... Aí a gente entra em algumas informações técnicas, né? Depende muito do aprendizado de máquina que você está usando, do machine learning ali. Existe aquele que é supervisionado e o não supervisionado. Como que é isso, né? Eu tenho uma câmera de visão computacional rodando ali na minha operação. E eu tenho uma central de controle.
Na central de controle, a gente pode estar usando, junto com a visão computacional, um IoT, um sistema ou vários IoTs que vão coletar dados ali de sistemas industriais. Juntando as informações da visão computacional com os dados coletados via sensor, a gente pode fazer um sistema altamente inteligente numa central de controle com vários alertas que são preditivos, né, que te informam com antecedência, esteja coletando as informações e prevendo uma falha e uma anomalia, que aí é um tipo de aprendizado que pode ser até não supervisionado, vai olhar e falar assim, poxa, detectei, estou te informando. Vai lá tomar alguma ação antes que aconteça algum problema mais sério. Ou pode ser alguma coisa que é supervisionado, né? Que você tem tags, que você tem alguém na central de controle que vai colocando as informações, né? Vai tagueando, isso é isso, né? Vai ensinando a IA o que é problema, o que não é problema, ou seja uma informação numérica, por exemplo, uma temperatura acima do normal, ou uma informação visual. Poxa, passou aqui um fardo de celulose que está diferente do que é o padrão, né? Está rasgado, ou está com a tag lá, o QR Code ou código de barra em um lugar diferente, com o número errado. Né? Independente do que for sua linha de produção, quando você começa a acoplar várias informações que você está coletando em campo com os sistemas ali, você consegue ter muito insight relevante, seja na central de controle ou até no computador do gestor ali, não precisa estar preso a uma central de controle. Manutenção preditiva. Poxa, eu estou lá com o meu robô, com o meu equipamento em campo, e eu preciso saber com antecedência quando eu vou ter que parar aquele equipamento para fazer uma manutenção, porque eu preciso ter uma previsão, né, de parada, Fabrício. Ou evitar que aconteça uma parada imprevista. Poxa, usar a inteligência artificial para manutenção preditiva é uma grande tendência, muita gente já está usando. Seja acoplada no próprio equipamento, né, a inteligência ali, com informações em software, sendo gerenciado com informações ali e alertas preditivos. Para a experiência do cliente, aí mais ligado a vendas, pós-vendas e como que você pode gerenciar a expectativa do seu cliente, a jornada como um todo, como que você faz para entender e você está tendo uma nota interessante com o seu cliente ali, né? Muito mais do que um NPS, né? Que é medir se o seu cliente é um cliente que vai te defender com outros e vai te indicar para os demais, ou se é um cliente detrator, é entender se o seu canal está funcionando bem, com um volume grande de dados e informações de redes sociais, de canais de venda, cruzar e evitar, por exemplo, uma crise de marca, uma crise institucional relacionada àquela corporação. O IA pode ser muito útil para vários desses aspectos. Ou, por exemplo, tem uma tendência que a IA está monitorando, existem ferramentas de rede social que envolvem inteligência artificial, não só para criar conteúdo, que é a IA generativa, que a gente tem visto muito como o ChatGPT, mas para monitorar tendências, por exemplo, monitorar hashtags, monitorar o que o concorrente está dizendo, se antecipar em relação ao concorrente, conseguir se posicionar com o produto na hora certa, né, lançar um produto independente do que for esse produto, ali no canal certo. Então, tem muitas coisas de marketing, vendas que eles são muito otimizados com IA. Aí, quando a gente olha para a indústria, a gente tem mania de olhar só para o chão de fábrica, né? Tem muita coisa de back-office, de RH, de suporte, de TI, que é essencial para uma indústria rodar redonda. Então, tem muita ferramenta de inteligência artificial que serve para otimizar seu suporte interno e olhar para suas áreas, como é que elas podem performar melhor. Poxa, será que você tem milhares de colaboradores e eles estão satisfeitos? Ou será que a gente pode se antecipar a um problema, né, ali dentro da empresa em relação às pessoas que trabalham ali? Ou em relação ao suporte de TI, como é que faz para não ter operações relevantes paradas por conta de algum sistema? Né? Usar a IA para isso, para te ajudar a antecipar alguma situação. Evitar acidentes, eu comentei um pouco sobre isso também, então usar sistemas embarcados que possam te antecipar um eventual risco de acidente. Ou áreas que são de risco, né? Existem dispositivos que hoje são capacetes inteligentes, com sensores, com IA, que te avisam e apitam numa central, ou até para a pessoa que está usando o equipamento, que ela não pode acessar um ambiente ou outro, ou que tem um risco de acidente ali próximo, que é melhor que ela não se aproxime daquela área. Wearables, né? Tem operação industrial que você não pode usar uma pulseira inteligente, mas tem lugar que você pode, né? Usar uma pulseira inteligente que monitore, por exemplo, cansaço. Né? Tem um operador que está dirigindo, às vezes, horas e horas, e ele, às vezes, dorme ali no volante, né? Então, está fazendo alguma operação em altura, que é altamente arriscada, se a pessoa sentir alguma sonolência ou algum desmaio repentino. Então, tem vários wearables no pulso ou em outros lugares que monitoram o cansaço, né? Monitoram a fadiga e avisam, um alerta àquele operador. Então, tem muita aplicação, muita mesmo, desde o chão de fábrica até o escritório, até quem está no RH. Tem muita coisa interessante, não é só para a automação ali, né, o chão de fábrica olhar para IA, todo mundo tem que olhar.
como é que a gente pode olhar para isso de forma mais estratégica, até para alocação de equipe. Tem muita gente usando IA, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, para formar a equipe de forma mais inteligente, né? Olhar para quem se completa junto com aquela equipe, o que está faltando de expertise ou de perfil para formar uma equipe com mais alta performance. Então, é muito para vários aspectos, e tem vários relatórios que trazem IA também para uma tendência de sustentabilidade. A McKinsey mesmo traz muitos relatórios que olham para a IA e mostram como que a IA pode ser útil para evitar desastres ambientais, para a indústria conseguir gerar menos lixo, reduzir a sua pegada de carbono, ser mais inteligente em sua logística, evitar descarte de material e envio de material para aterro sanitário. Então, são vários aspectos. Dá para montar uma super matriz, né, de possibilidades de várias áreas e de ganhos em todos os aspectos. E você sabe que a gente, na frente de empresa, ouvindo tudo isso que você tem falado, já começa a pipocar um monte de coisa na cabeça, assim, poxa, para que lado que a gente vai usar a IA, entendeu? Que é fato que a IA vai estar presente no nosso dia a dia, isso não tem nem o que falar, né? Mas como que a gente já pode aplicar isso daí? Dá vontade de aplicar em tudo, né, Luma? Porque a aplicabilidade dela é basicamente em 100% das atividades que a empresa tem, né? Minha sugestão, sabe qual é sempre? Olhar para o que é mais, o que a gente chama de quick wins, né? Onde você tem ganhos mais rápido. Daí, lógico, né? Tudo tem que ter ganho de eficiência. Seja ganho de... Às vezes o ganho de performance pode ser uma coisa tão simples quanto olhar para a área que está com o maior gargalo e falar, poxa, o meu maior gargalo está aqui, será que não vale um estudo, né, de ferramentas que eu posso integrar de IA para otimizar esse processo? O pessoal está tendo muito trabalho de ficar montando relatório gerencial em Excel. Será que é uma IA? Às vezes um simples sistema de RPA vai otimizar aquele processo com investimento mais baixo. Então, assim, é olhar para o maior gargalo, onde está tendo maior perda produtiva, para entender que o tipo de tecnologia pode te auxiliar. E não necessariamente vai ser tirar a gente. Pelo contrário, vai ser, às vezes, alocar as horas dessas pessoas em trabalhos que fazem mais sentido. E até para a própria pessoa. A pessoa vai se sentir mais relevante no que ela está fazendo. Exatamente. Você tocou num ponto extremamente importante, é o que eu sempre falo, pessoal. Pessoal, a gente vai estar sempre trabalhando com a tecnologia aqui do nosso lado, ajudando a gente. Não é mais pra gente ficar fazendo aquela atividadezinha repetitiva que a gente ficava no dia a dia, ou coloca uma peça numa máquina, ou faz aquele trabalho manual que a gente faz o dia todo. Não, a inteligência artificial vai ajudar a gente nisso daí. A gente vai simplesmente ser suportado por ela e a gente vai analisar os dados que ela nos trouxer, né, Luma? Exatamente. É por aí. Muito legal. Bom, eu tinha uma pergunta sobre os trabalhadores, você já respondeu no meio do caminho, fantástico. Eu acho que é bem isso que a gente fala. Existem alguns estudos, aí eu vou linkar um pouco com o estudo da IFR, que é a International Federation of Robotics, que fala sobre Robots Create Jobs, que robôs criam empregos, né? E eu acho que a IA vai mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Quanto mais robotizado você tem um processo muito mais estável, você consegue diminuir seus custos, você é mais eficiente, você vende mais, você precisa de mais pessoas. E aí vira uma bola de neve e você consegue trazer cada vez mais receita para a empresa, né? Eu te pergunto, pra gente chegando quase no fim da nossa conversa, acho que a gente vai ter que marcar pelo menos mais 2 podcasts, que acho que tem uma infinidade de coisas pra gente falar ainda, Luma. Mas eu gostaria de perguntar para você, quais são as novas tendências da IA? Talvez é uma pergunta muito aberta, né? Mas eu acho que a gente sempre vê IA em todo lugar hoje em dia. Mas quais são as novas tendências, Luma? Tendência muito interessante, que eu vou até mandar depois o link para o pessoal acessar também, é IA para os SDGs. O que é isso, né? Essa sopa de letra? Muita gente não sabe o que é isso. Os SDGs são os Sustainable Development Goals. São as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Quando a pessoa ouve sustentabilidade, acha que é só meio ambiente. Só que as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, na verdade, são 17 metas globais para a gente, que é ser humano, viver melhor. Aí tem desde lutar contra a pobreza, para equilíbrio em relação às desigualdades sociais, equilíbrio entre as desigualdades de gênero. São vários aspectos, né? Falta de água, falta de alimento, são várias questões muito densas e complexas que a ONU trouxe como problemas e desafios globais. Aí, lógico, tem desafios de desastres ambientais, como a gente viu recentemente no Rio Grande do Sul. Como é que a gente faz para prever isso, para lutar contra isso?
Então, é muito interessante porque ele é um site, chama AI for SDGs Academy. O que é isso? É muito legal. São vários projetos globais que são voltados para como aplicar a inteligência artificial para essas 17 metas, para o bem do mundo. Muito interessante, né? Como que você olha para a inteligência artificial para gastar menos energia com esses tanto de data center, né? Gastando energia para caramba no mundo todo por conta da transformação digital. Como você usa a inteligência artificial para gerar menos lixo, como eu comentei. Como você usa a inteligência artificial para detectar, por exemplo, se você, indústria, está gerando um resíduo, e esse resíduo, além de deixar de ser gerado, ele pode, se for gerado, virar receita para você, você pode vender esse resíduo no mercado, porque tem alguma outra pessoa que pode reutilizar esse resíduo de alguma forma, ela serve como uma IA matchmaking, né? Ela faz um match entre parceiros. Tem IA acoplada a robôs, né, tradicionais ou colaborativos, para que esse robô se torne pensante a ponto de tomar uma decisão para otimizar um processo em campo ou uma decisão em relação a alguma coisa relacionada a tratamento de saúde. Tem muito case interessante. Ele traz muita inspiração. É um site que ele é feito para ser colaborativo. Todas as pessoas que têm case de inteligência artificial no mundo voltadas para o bem da sociedade, que as pessoas chamam de tech for good, né, tecnologia para o bem, eles colocam seus cases lá para inspirar outras pessoas a também usar a inteligência artificial para o bem. E não significa que isso é sem lucro. Tem muita empresa que é lucrativa fazendo essas coisas, ou são soluções de dentro de grandes corporações, né, que aplicam essas soluções para ter economia ou para ter ganho de novas receitas. É uma tendência muito forte. Tem a IA generativa, que não tem como não olhar para ela, né? Todo mundo aí, né, teve esse boom do ChatGPT, todo mundo começou a usar. É preocupante porque as pessoas já estavam se tornando um pouco superficiais, de querendo pesquisar tudo só no Google, e agora elas querem fazer as coisas só com o ChatGPT, e não é bem por aí. Né? A IA generativa ela é muito útil para criar conteúdos superficialmente ali, ela vai até, inclusive o ChatGPT ele tem conteúdos que vão só até 2021, tem que tomar esse cuidado também, tem muita coisa desatualizada, mas ela é útil para nos ajudar a encontrar um certo caminho. Né, para decisões muito robustas, estratégicas ou conteúdos muito densos, é importante fazer um filtro, né? Pegar um pouco do que ele te informa ali, ele te ajuda até, por exemplo, para funções básicas e repetitivas, eu preciso criar um gráfico, né? Jogar os dados ali, criar um gráfico, ele faz isso super rápido, né? Um gráfico em pizza, em donuts, em barras, o que você quiser, ele faz super rápido. Ou fazer uma clusterização, agrupar, por exemplo, eu sou um profissional de vendas, quero agrupar os grupos de clientes para saber como que eu posso tomar uma decisão melhor em relação ao posicionamento do go-to-market do meu produto. Eu vou lançar um produto novo no mercado. Ele pode te ajudar até nisso, né? Quais são os melhores canais, como você agrupa os clientes para entender qual é a maior tendência. Então, até para usar uma IA generativa que cria conteúdo de texto, gráfico, vídeo, etc., a pessoa que vai usar tem que tomar cuidado como ela faz isso, para usar da melhor forma, mas é uma tendência inevitável. Muita gente está integrando a IA generativa nos seus sistemas para facilitar vários processos. A tendência de usar a IA junto com compliance, né? O que é isso? Existe um risco muito grande de usar a inteligência artificial. Como qualquer outra tecnologia, tem pessoas que usam a tecnologia para o lado negativo. Para o lado negativo. Usar a IA de forma ética, responsável, evitar vieses, né? Se você vai usar uma IA, por exemplo, para entender se sua base de funcionários, quem performa melhor, e você acaba criando um viés, e às vezes porque a pessoa tem uma característica ou outra pessoal, ou momentânea da sua vida, ela pode atrapalhar a performance, mas isso não é necessariamente uma decisão, tem que ser analisado e passar pelo filtro ali, né, do gerente de RH, por isso a importância da pessoa, analisando o dado. Então, a importância disso, né, cruzar a IA com o direito, com o compliance, com a Lei Geral de Proteção de Dados, marco legal da inteligência artificial que está para ser aprovado, para ela ser usada da melhor forma. A IA com IoT, aí falando de sistemas industriais, de chão de fábrica, então cruzar com sensores, com IoT, com robô, com tudo que for possível, visão computacional ali em campo, câmeras, né, das mais diversas, hardwares, como eu comentei, de óculos, que te ajudam a fazer operações com as mãos livres ali, gerando insights. IA na saúde está sendo usada. Eu fui em vários eventos em 2022, lá fora do Brasil, em Dubai, etc. É impressionante a quantidade de aplicações de inteligência artificial para a saúde, seja performance de atleta. Eu até trouxe, Iron, super legal, um adesivo da Gatorade que o pessoal está usando lá fora, que você cola no braço e ele monitora pelo aplicativo qual é o seu nível de hidratação no corpo. Então, para quem é atleta, né, está correndo, ou para algum operador, imagina usar isso para um operador em campo. Eu fiquei pensando, né, alguém que fica direto no sol quente, para não correr risco daquela pessoa desidratar.
né, e ter um mal súbito. Como é que você pode monitorar isso, né, a saúde humana, para quem está trabalhando em campo e evitar problemas maiores, para quem está dirigindo um ônibus, um caminhão, etc. Então, IA para estética também vem muita coisa, né, identificação do problemas de pele com antecedência, ou tom de pele, o que for. Muita IA junto com o robô para tratamento desde celulite até tudo que você imaginar, né? Assim, muito interessante. Tem muita aplicação para evitar depressão, para identificar COVID com simples... Eu vi um hardware, um gadget, que era tipo um robozinho que você coloca do lado da sua cama, você olha pro robozinho e identifica se você tem risco de estar com COVID pelo seu facial, pelo seu semblante, risco de depressão, qualquer tipo de risco associado à sua biometria facial. Ele já te dá um diagnóstico ali, só de olhar para aquele dispositivo. Para quem tem alergia a pólen, ácaro, tem um dispositivo de ácaro também vi usado lá fora, e esse era de uma empresa chinesa, que usava a solução acoplada à sua cabeça, né, para te ajudar a aliviar a alergia ao pólen. Dispositivo para reduzir a apneia, muita gente usa aquele dispositivo grande, né, o CPAP, para dormir por causa de apneia. Existem dispositivos que são vestíveis fininhos, assim, que você dorme com ele. Vi lá fora também de uma empresa do Vietnã, também usando IA para predizer quando você pode ter uma apneia, ele já te manda um estímulo para evitar que você tenha essa apneia de forma repetitiva. Tem muita tendência, e as da saúde eu acho que são as mais incríveis porque envolvem aspectos humanos, né? Fantástico, fantástico. Eu acho que a IA realmente ela veio para ficar e veio para ajudar o nosso dia a dia. Luma, como a gente falou, a IA está presente no nosso dia a dia. Já está presente, vai estar mais. Mas a gente está chegando no final do nosso podcast aqui e eu quero deixar um espaço para você colocar uma mensagem final. O que você gostaria de falar para o nosso público? E pode ter certeza que a gente vai marcar mais um para a gente continuar esse bate-papo, porque a gente vê que tem muita coisa aqui que a gente pode aplicar na indústria e trazer para o nosso público. Qual que é a sua mensagem final, Luma? Olha, de mensagem final, primeiro eu queria agradecer novamente a oportunidade, estou super à disposição para a gente falar mais, tudo que for necessário para a gente desmistificar esse tema. Acho que de mensagem final eu deixaria para as pessoas sempre olharem para a tecnologia, para tudo que a gente for fazer com um olhar humanizado. Tudo que eu tenho feito na minha vida de trabalho, eu sempre procuro trabalhar com a inovação humanizada, né, ou centrada no ser humano. Que é como a gente olha para o ser humano como centro, que é essa tendência da sociedade 5.0, e como que a gente usa o máximo possível de tecnologias para o bem. Lógico que a gente tem que se proteger em relação às outras pessoas que não querem usar com esse propósito, mas sempre olhar para o bem em todos os aspectos. O resultado vem como consequência quando a gente olha dessa forma. E deixar a indicação, vou mandar os links, mas de livro, para quem quiser se aprofundar no tema da inteligência artificial. Tem um livro que é do Kai-Fu Lee, que se chama Inteligência Artificial, ele tem uma capa azul, ele é todo traduzido para o português. Fala da inteligência artificial com toda a história dela, aplicações, como isso começou na China em peso e como isso foi desdobrado para o mundo afora. Tem uma ferramenta super interessante também para quem quer usar inovação na sua empresa, e pode ser qualquer empresa de qualquer segmento, de uma empresa europeia que chama Board of Innovation. Ela é gratuita, eles chamam de inovação autônoma, né? Como que você pode usar como se fosse um chat GPT, uma IA generativa para criar estratégia de inovação para a empresa. Super útil, você pode formar vários aspectos da sua estratégia de inovação usando a ferramenta. Então, também gostaria de deixar de indicação, mando o link para vocês também enviarem para o pessoal e fico à disposição em tudo que eu puder ajudar. Muito bom, Luma. Finalizando o nosso podcast aqui, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Luma, do seu trabalho, LinkedIn, Instagram, como que o pessoal te acha, Luma? Eu mais uso é o LinkedIn, pode me encontrar por lá, é Luma Boaventura Favarini. Está lá como Human Centered Innovation, como eu falei, inovação centrada no ser humano. Lá tem vários conteúdos. Pode me chamar lá no chat, no inbox do LinkedIn, e fico super à disposição. Muito bom. Para vocês, eu gostei muito do conteúdo, espero que vocês também tenham gostado. É um conteúdo totalmente novo, um conteúdo atual. E continuem acompanhando a Schunk nas redes sociais. Vocês encontram a Schunk tanto no Facebook quanto no Instagram, SchunkBR, e no LinkedIn, Schunk Brasil. Luma, muito obrigado mais uma vez. Como eu disse para vocês, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio e tchau.